Nós temos na tarde e noite de hoje nosso companheiro Daniel, que é de Blumenau, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E ele estará nos trazendo o tema Os Últimos e os Primeiros. É isso? Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa tarde. Deixa eu colocar aqui nossa apresentação. Últimos e primeiros. A passagem que fez a introdução, como nos diz os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, que nada é por acaso, nos fala da vinha. Eu sou a vinha. A passagem que nós vamos trabalhar aqui hoje, nesta palestra, continua a falar da vinha. E fala sobre os trabalhadores que foram convidados a esta vinha, né? Jesus diz ali, naquele momento, aos apóstolos, que está na passagem lida ali, que ele é a vinha e que os apóstolos são os galhos verdes que estão na vinha, né? E mais tarde, nessa passagem mesmo, ele fala que sem mim vós não podeis fazer nada. Porque nós precisamos do nosso querido e amado Mestre Jesus para servir de modelo, para não nos perdermos nessa vinha. Mas essa passagem que eu trouxe hoje aqui especifica um pouco mais sobre isto. Jesus falava em parábolas, que era uma forma de fazer com que todos a sua época conseguissem entender a sua mensagem. Então nós vamos ver que ele se utilizava do que estivesse à sua volta. Se ele estava entre os pescadores, ele falava do mar, falava dos peixes. Se ele estava no vinhedo, falava da vinha, e assim por diante. E falava na linguagem daqueles que ali estavam ouvindo. A nossa dificuldade hoje é que ele falou àqueles que estavam naquela época, e não é necessariamente a nossa realidade, né? Então temos que muitas vezes transpor um pouco, entender o que ele estava querendo dizer para aquelas pessoas que estavam lá. E temos mais algo também, porque ele falava de uma forma que aqueles que tinham muito pouco conhecimento das questões essenciais da vida, entendiam a coisa de uma forma muito superficial, mas entendiam, saíam de lá conhecendo alguma coisa. Mas aqueles que já tinham mais aprofundamento, conseguiam aprofundar um pouco mais. E a doutrina espírita vem justamente nos ajudar a clarificar um pouco as mensagens tão bonitas de Jesus. Nos diz a parábola que o reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Bom, Jesus utilizava de parábolas, de figuras metafóricas, né, de figuras que tinham um outro sentido. Então, quando ele fala que o reino dos céus, primeiramente temos que entender o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Durante muito tempo, nosso entendimento ainda limitado, era de que o reino dos céus era um local, aonde após nós morrermos, nós iríamos. E lá haveriam anjos, e haveriam harpas, e nós ficaríamos tocando aquelas harpas eternamente, numa ociosidade, né, sem fim. Muitos chamam isso de céu, para muitos seria um inferno, né? Porque
para quem é muito agitado, é terrível ficar pensar nisso. Imagina ficar num lugar parado, tocando uma harpa, né, somente, né? Alguns adoram música, né, outros já não têm tanta familiaridade com a questão da música. Então, notem, essa era a ideia do reino dos céus. Mas Jesus, em várias passagens, nos mostra que o reino dos céus que ele fala não é um lugar, não é um momento, que o reino dos céus é um estado de espírito, que o reino dos céus é um estado de plena felicidade, que nós podemos ter em qualquer lugar que estejamos. Pois então a pessoa pode estar num hospital visitando os doentes e estar no reino dos céus. Assim como ele pode estar em qualquer lugar, não importa onde seja, mas se ele estiver nessa vibração, ele está no reino dos céus. Então o reino dos céus não é um lugar que nós estaremos, é um lugar, é um estado de espírito que nós podemos um dia alcançar. Então ele fala que esse reino dos céus, esse estado de felicidade, se assemelha, e aí ele começa a contar como é que é chegar nesse reino dos céus. Como é que é o reino dos céus? E ele se assemelha com essa história aqui que eu vou contar. E aí ele fala que um pai de família saiu de madrugada. Bom, se nós estamos falando de reino dos céus, quem que é o pai de família? Né? Quem que é o pai no reino dos céus? É Deus, né? Então quando ele fala que um pai de família saiu, ele falou, olha, o Senhor, Deus, saiu cedinho, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então Deus está sempre a chamar-nos a todo momento. E ele saiu cedinho, tendo convencionado a estes trabalhadores que pagaria 1 denário por dia. 1 denário era uma moeda da época do Império Romano, muito comum, que normalmente era dada ao equivalente a um dia de trabalho. Era uma moeda comum àquela época ser dado isso. Não era nem uma fortuna, também não era tão pouco. Era um valor que a pessoa ganhava normalmente quando trabalhava um dia. Então ele combinou que era justo, que os trabalhadores trabalhariam na vinha e ele pagaria 1 denário por dia. E, encontrando esses trabalhadores, mandou eles para a vinha. E lá foram os trabalhadores trabalhar felizes. Bom, saiu de novo a 3ª hora do dia. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Bom, aqui temos algumas coisas interessantes. Primeira, o que é a 3ª hora do dia, né? Será que ele saiu 3 da manhã? Não foi 3 da manhã. Aqueles aqui que já trabalharam, ou conhece alguém que trabalhou no campo, né, que acordava, que não tinha nem relógio há um tempo atrás, a pessoa acordava, e qual que era a primeira hora do dia? Era que o sol nascia, né? E é assim que naquela época também eles entendiam. Quando o sol nascia, começava o dia. Então a primeira hora passou 1 hora depois que o sol nasceu. 2ª hora, 3ª hora. Então vamos imaginar que o sol nascesse em volta das 6 da manhã, estaríamos aqui umas 9 da manhã, né? E algumas pessoas estavam na praça. E aí Jesus, então, Senhor, que representa Deus, pergunta para eles, por que eles estavam ali sem fazer nada? Então, nós começa aqui uma coisa interessante. Os primeiros lá, ele só chamou para trabalhar. Esse aqui não. Ele faz uma pergunta. Ele pergunta, por que estáis aí sem fazer nada? Mas eles respondem que eles queriam trabalhar, só não tinham tido oportunidade ainda. E aí então ele fala, venha trabalhar na minha vinha. E diz que vai pagar o que for razoável. Note que ele não promete pagar a estes trabalhadores 1 denário por dia. Ele fala que irá pagar o que for razoável. E eles vão.
vão trabalhar. Mas continua. E eu cortei algumas horas que ele saiu aqui, né, para ficar um pouco mais curto. Mas saindo então, a hora 1/10 ainda, encontrou outros que estavam desocupados e disse: por que permaneceis aí o dia todo sem trabalhar? Ao que eles respondem: que ninguém nos assalariou. E ele então disse: vem também para a minha vinha. Então notem, ele vai saindo em vários horários do dia. E a cada hora que ele vai, ele encontra alguns. E ele pergunta: por que não estás trabalhando ainda? Não, porque eu estou aqui esperando alguém algum trabalho para mim. Então venha trabalhar comigo. E vai chamando. Mas o que isso será tem a ver com o reino dos céus, né? Vamos continuar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até os primeiros. Aqui já começa uma coisa estranha. Já começa a ficar estranho. E Jesus tinha essa característica. Para chamar a atenção das pessoas, ele colocava situações que naquela cultura ou eram coisas que soavam de uma forma estranha. Para que as pessoas ficassem pensando: mas por que ele está dizendo isso? Né? Por que ele está falando isso aqui? Notem, se ele chamou uma pessoa lá às 6 da manhã e teve outro que ele chamou era 5 da tarde, e aí no final ele chama para pagar, quem que ele deveria chamar primeiro? O das 6 da manhã. Eles começaram mais cedo, né? Mas ele chama primeiro os últimos. E aí ele se aproximando, aí vem a surpresa, porque ele falou que eles iriam lhes pagar o que fosse justo, né? O que fosse correto. Mas na hora de pagar, ele paga 1 denário para cada um. E note que esses trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas ganharam 1 denário. E aí, o que acontece com isto é que, vindo aqueles que tinham chegam em primeiro lugar, o que eles pensaram? Se eles trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário, eu vou ganhar muito mais, né? Eu vou ganhar muito mais. Eu trabalhei muito mais que eles, então eu vou ganhar muito mais. Porém, quando eles chegaram, receberam apenas 1 denário também. E quando receberam, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. E ele paga tanto quanto a nós que trabalhamos um dia inteiro. Aqui começa a ficar uma coisa estranha, né? Cadê a justiça de Deus? Que chama um para trabalhar e deixa ele trabalhar um dia todo e paga 1 denário, e chama o outro na última hora e paga 1 denário? Bom, o trabalhador aqui, naquela época, chama o pai de família e reclama. Nós não faríamos isso hoje em dia, é claro, né? Não. Nós chamaríamos um amigo do lado, né, e falaria: olha, isso não está justo, né? Vamos fazer uma bagunça aqui, né? Porque chama o pessoal aí, vamos fazer uma bagunça, né? E aí já era aquela fofoca, aquela muvuca, né? E aí eu falei assim: ó, mas eu não falo, vai lá, vou falar você, né? Ia ser mais ou menos assim, né? Porque a gente já evoluiu, né? Não sei se evoluiu tanto assim, né? E aí então, mas naquela época ele vai lá falar com o pai de família, né? Ainda tomou o risco de, né? Não tinha carro de som na época, né? Mas ele vai lá e reclama. E o que o pai de família faz? O que Deus faz aqui na situação? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionasse comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar-te a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero?
Tens maus olhos porque sou bom? Que chapuletada, né? Que chapuletada. Deus pergunta para ele: escuta, o que eu combinei contigo? Ah, tu ia me pagar um denário. E eu te paguei o denário? Pagou. O que tu está reclamando? Ah, mas tu pagou para ele também. Que bom para ele. O que tu tem a ver com isso? Não fui justo contigo? Não combinei uma coisa, eu não te paguei? Pagou. E por que estás triste porque eu paguei para o outro? E aqui, Jesus faz uma diferenciação. E é por isso que ele começa com o reino dos céus. Entre os espíritos sofredores, infelizes, e os espíritos já desenvolvidos. Porque quando nós vemos um espírito já evoluído, já desenvolvido, e ele vê um irmão que recebe alguma coisa, ele não se pergunta se aquilo é justo ou injusto e se compara com aquela pessoa. Ele fica feliz pelo irmão ter recebido. Mas nós, a nossa inferioridade, quando vemos alguém receber algo, nós comparamos e verificamos: mas como é que ele está ganhando isso e eu não ganhei, né? Por que ele tem tanta felicidade e eu não tenho? Mas eu que trabalhei tanto por Jesus, né? Eu que fiz tanta coisa pelo meu patrão, né? Então note, nós nos preocupamos apenas conosco. E ainda queremos que o outro receba menos. Porque o que estava em jogo aqui não é ele ganhar mais, porque ele ganhou o que era combinado, não tinha por que ele ganhar mais. O que estava em jogo aqui, o que ele achava que devia acontecer, era que o outro ganhasse menos. Como que se o outro ganhasse menos, ele ficaria feliz. Porque teria sido justo. Mas Deus nos ama de igual forma. Ele ama aquele que está errando, que está fazendo, e ama aquele que está trabalhando, que está fazendo. Ama todos. Ele ama de igual forma. E o reino dos céus e a felicidade é a mesma a todos aqueles. Mas nós temos aqui, e aí que nós vemos a parábola de Jesus, várias formas de interpretar essa parábola. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra algumas. A primeira, só pegando aqui no finalzinho, né? Termina assim: que assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a primeira interpretação que nós podemos começar a entender dessa passagem de Jesus, Kardec nos dá uma mão na nota que ele faz aqui embaixo. Porque ele fala assim, que essa passagem está em Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, mas ele diz assim, ver também a parábola do festim de bodas. E aqui nós começamos a pensar, por que ele nos manda ver a parábola do festim de bodas? O que tem a ver esta passagem dos trabalhadores da última hora na vinha com a parábola do festim de bodas? Vamos lembrar qual que é a parábola do festim de bodas. Na parábola do festim de bodas, nós temos uma grande festa. Nós temos um casamento, uma bodas. E aí então o Senhor, que também Deus naquela parábola, chama as pessoas mais importantes, as pessoas que eram mais reconhecidas, os nobres, para que viessem no casamento, na festa. Só que estes não aceitam o convite. E aí é curioso, né? Eles não aceitam o convite. E ao contrário, eles matam os servos que vão lá convidar para o casamento. E aí então, o Senhor, abreviando a passagem, resolve chamar a todos que estão em todos os lugares, independente de quem seja, e traz todos estes para a festa. E ao chegar na festa, uma pessoa, um dos convidados, não está vestido adequadamente. E aí então ele retira aquele da festa e diz que vai ter ranger de dentes, né?
Mas o que temos a ver? Primeiro que uma é uma festa, o outro que é um trabalho, né? Bom, uma diferenciação a gente já sabe, né? Que quando a gente convida para uma festa, todo mundo vem. Né? Convidar para trabalhar só vem quem está precisando muito do dinheiro, né? Então já começamos uma diferenciação, né? E por mais estranho que seja, o pessoal vem trabalhar aqui, mas não vem para a festa, né? O que é muito estranho. É muito estranho, né? Por que o pessoal da festa não vai e o pessoal vai para trabalhar? Então notem, quando ele coloca a passagem do festim de bodas, ele está falando, na verdade, dos fariseus à época, né? Porque os fariseus eram as pessoas que detinham maior conhecimento na questão da religião, à época de Jesus. Eram as pessoas que eram mais letradas, que viviam, que conheciam profundamente as Escrituras e tudo mais. Porém, Jesus em vários momentos cita e mostra que eles não viviam aquelas palavras. Eles não realmente se aprofundavam na vivência daquelas palavras. Eles conheciam muito, mas não faziam, não praticavam. Ao ponto que nós vamos ver Jesus resgatar inúmeras pessoas, em inúmeras situações essas complicadíssimas. Jesus ia lá e a pessoa se modificava, a pessoa se transformava, a pessoa se renovava. Mas vamos ver nas passagens da Bíblia pouquíssimos relatos de fariseus que tenham se modificado. Existem, mas são poucos. Porque os fariseus, eles já se achavam muito bem resolvidos. Então lá na parábola do festim de bodas, ele diz que os fariseus foram convidados para a festa do reino dos céus, a festa da felicidade. Mas estes não aceitaram ir. Embora tivessem todas as condições de estar lá, mas não aceitaram ir. E aí então Jesus vai e chama todas as pessoas, né? Porque o Senhor está chamando. E aqui nós temos algo parecido, porque na interpretação daqueles que estavam ali, quem já estava entre eles mais tempo em contato com Deus? Também eram fariseus. Esses, naquela visão ali, seriam os trabalhadores que já estavam desde a primeira hora trabalhando. E por isso se achavam no direito de receber mais. Porque já tinham trabalhado mais tempo. E não entendiam como que podia alguém que acabava de ter sido um cego, ou alguém que era um pescador, poder ser chamado para essa festa, ou estar ao final aqui querendo ganhar também o seu denário, tendo chego só lá no finalzinho, né? Então nessa visão inicial, quando Jesus falava aquele povo, e ele dizia que os últimos serão os primeiros, ele estava dizendo assim, olha, esses que chegaram agora estão com mais vontade de trabalhar. Trabalharam com mais afinco, estão felizes de estar trabalhando, porque eles estavam o dia todo esperando o trabalho. E quando eles conseguiram, eles vieram com muita vontade de trabalhar. Mas muitas vezes aquele que começou na primeira hora, está o dia todo reclamando, né? Ai, como eu trabalho, meu Deus do céu, mas não dá mais, eu não aguento mais, né? E então, ele está nos falando da necessidade que temos de saber sermos bons trabalhadores. Mas nós temos que entender também o que é esse trabalho. O que é esse trabalho? O que é essa vinha? Porque podemos pensar no primeiro momento que quando Jesus falava da vinha, estava falando apenas dos trabalhadores ou do trabalho no sentido mais apostólico, daqueles que iriam para a rua, queriam fazer o processo. Mas o ensinamento é muito mais amplo, porque todos nós temos a nossa vinha. Nós temos aquele terreno a ser arado, aquele lugar no nosso coração que ainda precisa ser trabalhado. Esse nosso fórum íntimo, que por conta dos predegulhos, por conta
da secura do coração, muitas vezes nos deixa tão longe de estarmos no reino dos céus. E o Senhor sai e nos convida a ir arar, a trabalharmos na sua vinha. Mas, e isso nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós não estamos disponíveis para isto, né? Nós não estamos disponíveis. Porque aqui, notem, ele pergunta: o que estás fazendo o dia todo que não vieste trabalhar? Ao que os trabalhadores respondem: estávamos querendo trabalhar, mas não tínhamos oportunidade. Mas quantas vezes nós realmente não poderíamos responder: olha, o que estavas fazendo que não vieste se modificar? E nós não poderíamos dizer: eu estava com preguiça, né? Eu tinha tanta coisa para fazer, de outras coisas tão mais interessantes, e resolvi deixar um pouquinho para depois. Então notem, neste caso não se enquadra no trabalhador da última hora que ele coloca aqui, né? Porque este trabalhador aqui, ele queria trabalhar. Ele tinha a disposição do trabalho, ele só não tinha a oportunidade. Notem que nas questões do espírito, mais importante muitas vezes do que o que nós fazemos é a nossa intenção. Porque muitas vezes nós não fazemos o mal porque não tivemos oportunidade, mas queríamos fazer. E de outras vezes, como é o caso aqui, não conseguimos fazer o que gostaríamos, mas porque também não tivemos a oportunidade. Então, a nossa intenção, a nossa vontade prevalece muito nessa busca do reino. Joana de Ângeles, então, ela fala um pouco dessa visão, dessa passagem. E nos diz que a coragem de Jesus, né, no livro Jesus e Evangelho segundo a luz da psicologia profunda, né, pelo Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que a coragem de Jesus é incomparável, porquanto diante da alucinação dos seus dias, formulou a parábola dos trabalhadores da última hora, enfrentando a presunção farisaica e o orgulho dos hebreus, que se consideravam privilegiados por Deus, face ao seu comportamento monoteísta, que acreditavam em um único Deus, e às inúmeras revelações que a raça foi instrumento. Então notem, quando nós estamos ao meio de pessoas equilibradas, numa casa espírita, discutindo entre pessoas que, né, estão pensando naquele mesmo momento numa coisa em comum conosco, é fácil nós nos mantermos em determinada linha. Mas quando nós estamos no mundo, em meio a pessoas diversas, e há uma experiência muito interessante nesse sentido. É uma experiência que uma pessoa entra numa sala e ela fala que vai participar de uma experiência, ela sabe, mas não sabe como é que é a experiência. E aí ele fala o seguinte: olha, vocês vão sentar aqui, vocês 4, e eu vou fazer perguntas, e vocês vão levantar e responder, né, qual é a resposta correta. E a pessoa vai participar da experiência. Só que ela não sabe que os outros 3 são atores, né? Que só ela está participando da experiência. E aí então, ele chega lá e fala: olha, qual é a cor desse teto? Né? E aí o primeiro responde: amarelo. E ela olha assim: mas como assim, né? Para mim ele é branco, mas tudo bem. E o segundo responde: amarelo, claro. E o terceiro responde: amarelo. E a pessoa fica... Está um pouco amarelado. Eu acho que amarelo né? Quem sabe é amarelo? Não está vendo direito, eu acho que
Deixa eu dar uma limpadinha aqui no óculos, né? Deve ser amarelo. Né? E ele vai fazendo perguntas. E aí o que se vê é que nós, quando estamos no meio, nós tendemos a seguir o meio. Se todos estão falando algo, aquilo deve estar correto. E é isso que Joana de Ângeles coloca com relação a Jesus. Que mesmo estando nesse momento, onde a alucinação dominava, ele se mantinha com a posição. Será que nós conseguimos nos manter com os nossos valores espíritas quando nós estamos no mundo? Ou quando nós estamos lá no Facebook, todo mundo começa a falar alguma coisa, não, eu também quero que mata. Não, não. Né? Você dizer, eu acredito em Jesus, tal, né? Mata, não, eu também acho que tem que matar. Né? Então notem, quando nós estamos no meio, é difícil para nós nos mantermos nos nossos valores. Porque se todo mundo está falando, deve estar certo. Né? Se a maior parte dos comentários e os likes estão nesse sentido, deve ter razão. Mas os grandes homens da humanidade, eles tinham uma posição firme a respeito do que eles levavam à frente. E essa é a diferença daquele que já conquistou a verdadeira fé, a fé raciocinada, aquele que sabe qual é o correto e o que ele tem que fazer. Não importa onde ele esteja, ele continua firme em sua posição. Mas a nossa fé ainda é vacilante e nos posicionamos muito com relação ao que estão à nossa volta. Então, Joana de Ângeles nos fala disto. E ela fala aqui de outra coisa interessante, porque o povo hebreu, ele era o povo que naquela época acreditava no Deus único. E isso era um avanço muito grande. Era um povo que recebeu muita informação. Muita informação. Eles tinham todo o Antigo Testamento, que tem passagens que falam de coisas muito importantes. E, portanto, eles se sentiam privilegiados. E aí era o problema. Porque Deus não privilegia ninguém. E se nós recebemos em algum momento informações muito importantes acerca do que é correto e do que não é, acerca das coisas da vida, isso nos dá uma responsabilidade. Então, há de nós espíritas pensarmos, tendo a visão de toda a doutrina espírita, sabendo de como as coisas acontecem, da nossa responsabilidade. Porque nós não podemos, como os fariseus, nos achar porque temos uma doutrina maravilhosa que nos revela as coisas como elas são, que nós somos privilegiados. Que nós vamos ao reino dos céus porque somos espíritas. Nós vamos ao reino dos céus se nós praticarmos o espiritismo. Esta é a nossa missão, é colocar esses ensinamentos maravilhosos em prática. Este é o trabalho que o Senhor nos chama na vinha dele. E não apenas de nós participarmos ou conhecermos profundamente quais são essas informações. Porque isso os fariseus faziam muito bem. Mas Jesus vai escolher os pescadores para levar o seu evangelho. Né? Então nos faz pensar de como nós estamos tratando com essa informação tão divina que recebemos hoje. Emmanuel, em Pão Nosso, nos diz, falando dessa mesma passagem, que o planeta não é barco desgovernado. Eu falei agora há pouco da dificuldade que nós temos de nos manter centrados quando tudo à volta começa a ficar meio desorganizado. Não que hoje esteja acontecendo isso, né? Nós estamos numa época muito tranquila, né? Não, longe. Mas quando as coisas se tumultuam, quando as ideias começam a aparecer de diversas formas, multicoloridas, e todas elas muito estranhas, nós temos dificuldade em entender quais são os valores cristãos reais. E começamos a achar que não tem mais jeito, que o nosso Brasil, que o nosso mundo está andando por um lado aí que não tem mais volta, que está andando ao léu, né?
Ao que Emmanuel então nos lembra que a terra não é barco desgovernado. E aí eu queria lembrar de uma passagem de Jesus que acho que ajuda muito a gente a entender este momento que nós vivemos, esse momento de transição, esse momento difícil que nós passamos. Jesus, após dar um dia inteiro de falando da boa nova, ele chama os apóstolos e fala assim, no final do dia, para eles reunirem os barcos, porque eles iriam atravessar o mar para voltar a casa. Bom, como eu falei antes, a maior parte dos apóstolos era pescador, né? E quando ele falou aquilo, eles ficaram de cabelo em pé. Porque eu venho de Blumenau, né? Blumenau, um dia de calor, quando você vê que está aquele abafado, né? E aí você vai chegando no final da tarde, você fala, hoje vai chover, né? E quase sempre é certo, cai um temporal no final do dia, porque o calor é muito. Aquela região era mais ou menos assim. Eles sabiam que ao final do dia, de um dia quente, que iria haver ventos e tempestades. Eles eram pescadores. E aí eles falam para Jesus, Senhor, tem certeza? Tem certeza que nós devemos embarcar nos barcos agora? Vai dar problema isso, né? Mas Jesus é firme, não, vamos nos barcos. Aí Jesus entra no barco, deita na popa e dorme, né? Olha que maravilha, né? O mestre me chama para passear de barco, não, sabe que vai dar uma tempestade e dorme, né? E, dito e feito, vem a tempestade, os barcos começam a agitar, o mar começa a jogar água dentro do barco, e era um barquinho, né, gente? Vamos pensar, não era nem um transatlântico, né? Naquele barquinho de pesca, e aquele fuzuê todo, e todo mundo desesperado, agora a gente vai morrer, e está todo mundo gritando, né? E daqui a pouco Jesus, ele acorda e fala, por que estáis tão aflito, né? Que é isso, né, gente? Que é isso? Que é isso? Aí fala, Jesus, não vês o que está acontecendo? Né? E aí Jesus levanta a mão e a tempestade para. Ele faz e o mar se acalma. Então ali o mestre estava mostrando o quê? Que daqui a pouco viria uma tempestade. Mas não essa tempestade física que ele mostrou ali, não. Mas a tempestade dos homens, que veio na figura da crucificação, na figura do tumulto todo. E estava mostrando para eles que eles não estavam confiantes em Jesus. Que se Jesus mandou eles irem para aqueles barcos, Jesus sabia o que estava fazendo. Nós não vivemos num barco desgovernado. Mas muitas vezes nós estamos no meio da tempestade, né? Mas temos que confiar que Jesus está guiando, que esse processo todo tem um sentido para nós chegarmos aonde nós precisamos. E aquela mensagem ainda hoje vibra quando o nosso barco fica assim, né, no meio dessa turbulência toda. Nas turbulências da vida, nós temos que lembrar que Jesus está ao nosso lado. Que o Mestre está no comando e que, portanto, isso não nos dá o direito de fazermos nada, mas de nós ficarmos firmes na luta, sabendo que logo a tempestade irá passar e que nós, com certeza, como espíritos imortais que somos, sobreviveremos a tudo. Nos diz Emmanuel que as coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem o destino da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é vinha de Jesus. Então a vinha de Jesus é a terra toda. A vinha de Jesus é a terra toda. E está ao nosso chamado agora nós irmos ao trabalho nessa vinha. E melhorarmos essa terra.
Começando pela nossa família, começando pelo nosso trabalho, começando por nós mesmos, pelo nosso fórum íntimo, a fim de atingirmos esse reino dos céus que se expressa. Porquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais e políticas, diz Emmanuel, mas perceberão em tempo glamouroso engano, porque todos os filhos da razão trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Nós achamos que as coisas vão se resolver de forma violenta, que as coisas vão se resolver de forma impositiva, porque alguém ou alguma classe social vai dar um jeito nas coisas, né? Mas a verdade é que Jesus nos mostra que a mudança parte de nós. E se nós quisermos pensar em alguém que veio à Terra, lógico, após Jesus, porque Jesus é modelo para tudo, vamos pensar um pouquinho depois, que nos mostra como que as coisas podem ser transformadas somente pelo amor e pela paz. Pensemos então em Gandhi, por exemplo, que conseguiu libertar todo um povo apenas com amor e com a paz. Então a gente fala, não, mas para resolver isso a gente tem, né? Nós brasileiros pensamos às vezes, né? Porque às vezes dá a sensação mesmo que para resolver alguma coisa a gente tem que brigar um pouco, tem que gritar um pouco, tem que espernear um pouco, né? Senão não dá jeito, né? Senão não dá jeito. Mas aí vem Gandhi e nos mostra que não é bem assim. Ele exemplifica para nós que a transformação pode acontecer sim de forma pacífica, mais forte. Porque nós temos a questão de que a força vem com a raiva e com a ira. Mas nós temos que pensar que a força pode vir com amor. Nós achamos às vezes que nós temos que decidir entre ser pais amorosos, que passam a mão na cabeça e os filhos fazer tudo, ou pais fortes, que dão uma palmada no filho. Mas Gandhi, Jesus nos mostra que nós podemos ser pais fortes, que dão amor e limite aos filhos com força e amorosidade. De forma amorosa, mas firme. E quem nos diz isso também é Allan Kardec. Quando Allan Kardec está falando, ele faz na sua vida acadêmica, antes ainda de conhecer, ser o codificador Allan Kardec, enquanto era Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele está escrevendo e falando da educação pública na França. E aí ele fala das corrigendas que se fazia à sua época. E ele fala lá que o amor firme, a conversa, tem um poder muito maior de educar e de corrigir as almas. Este é o propósito de Jesus. Que nós possamos contribuir para que este padrão de vida se amplie na nossa terra. Mas para isso nós temos que ser diferentes. Em meio ao turbilhão, nós temos que trazer um centro. Nós temos que começar a pensar realmente como que é viver e seguir o Mestre Jesus. Não dá mais para nós sermos ora Jesus, ora Mamon. Ora Deus, ora Mamon. A gente vem na casa espírita e fala, ó Senhor, né? Ó irmão, como estás? E aí sai lá fora e é Mamon. Não, quero ser, né? Nós temos que viver o cristianismo em todos os nossos momentos. Mas não de forma externa, não pela beleza, de falar sempre o que o outro gostaria, mas pela vivência real, daquele que busca se transformar. Mas por que disto? Pelo reino dos céus, pela felicidade que isso nos trará. Porque a proposta que o Espiritismo nos traz é esta. Durante muito tempo, alguém nos falou, olha, tens que ser bom, tens que fazer o bem, faz isto, segue aquilo.
mas nós não sabíamos o porquê fazer aquilo. E muitas vezes não sabia também o como fazer aquilo. O Espiritismo, ele vem não só nos mostrar o que temos que fazer, mas ele tem que nos mostrar o porquê temos que fazer. Por que temos que ser bons? Por que temos que ser felizes? Não porque o palestrante falou, ou porque alguém disse para mim que tinha que ser, mas porque eu quero a minha felicidade. E o caminho da felicidade, nos comprova o Espiritismo de forma tranquila, é o caminho de fazer o bem. É o caminho da caridade. E nos diz Emmanuel, onde quer que esteja, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Nós nos encontramos na vinha do Cristo. E se de um momento podemos interpretar esta passagem como sendo os primeiros, os fariseus da sua época, e os últimos lá, os cristãos, de forma mais ampliada, também vemos na própria obra, tratando essa passagem a nível de séculos e não mais de dias ou de meses. E aí vamos ver que os primeiros foram os precursores que trouxeram todo esse conhecimento para nós. E que nós, neste momento, estamos na última hora. Por que a última hora? Porque o nosso planeta está entrando em outro momento, no momento de regeneração, que não é o momento onde estaremos já no reino dos céus, tá? Infelizmente não é, né? Mas é o momento que nós vamos querer estar no reino dos céus, porque muitos de nós hoje nem quer, né? Nem está fazendo esforço ainda. Então, no mundo de regeneração, a maior parte de nós estará querendo estar feliz, está querendo fazer o bem. Estamos entrando neste momento, e esta é a última hora neste período. E nós estamos aqui na última hora. A dúvida é, será que nós estamos aqui na última hora e começamos a trabalhar agora? Será que nós estamos trabalhando nessa última hora muitas encarnações? Será que se a gente começou agora, começou porque estava desocupado, não quis trabalhar antes? Ou será que nós começamos agora porque não sabíamos que existia isso tudo, né? São dúvidas. Mas essas dúvidas são pouco relevantes. A questão é, o que vamos fazer nesta última hora? Qual vai ser o nosso trabalho íntimo em nos modificarmos nessa última hora? Jesus está conosco nesta última hora, nos recordando que aonde nós nos encontremos, ali é a vinha. Então, se eu estou no ambiente familiar, eu estou na vinha. Se eu estou no trabalho, eu estou na vinha. Se eu estou na rua, eu estou na vinha. A vinha é em todo lugar. Se eu estou meditando e fazendo a minha prece, eu estou na vinha. Se eu estou fazendo uma leitura, estou na vinha. Que possamos estar mais presentes nessa vinha, olhando o nosso próximo e vendo o que efetivamente temos que fazer para sermos mais felizes. Porque isto é a única coisa que todos nós estamos fadados. Temos muito medo do futuro, falamos, será que o mundo vai acabar? O que nós estamos fadados, todos nós, era sermos felizes. Deus nos impõe que nós sejamos felizes. Ele só nos diz que você pode demorar o quanto você quiser para chegar lá, né? E a gente às vezes quer demorar demais. E muitas vezes a gente fala, mas Senhor, e tem uma passagem que os apóstolos falam isso na Boa Nova, né? Senhor, mas é tão difícil, Senhor. Dá tanto trabalho, Senhor, né? Não dá para ser um pouquinho mais leve? Porque Jesus, quando chamava as pessoas para trabalhar, isso a gente vê desde o começo lá do Evangelho, ele não chamava dizendo assim, olha, nós vamos para o reino dos céus, vocês vão ter... Não, ele chamava dizendo, olha, é difícil, vocês vão enfrentar isso, vão enfrentar aquilo, né? Ele era assim, ele já começava com a parte ruim, depois que ele falava a parte boa, né? Ele começava com a parte ruim. E aí os apóstolos falavam, mas Senhor, é tão difícil, existe tanto esforço.
E Jesus lhe responde: mas não achas também que a terra cobra tanto e tanto de nós? Tanto sofrimento, tanta dor nós não passamos quando escolhemos outros caminhos diversos? Nós muitas vezes achamos que o esforço é grande para fazer o bem, mas quando fazemos o mal não sofremos tanto também, não nos é cobrado tanto. A diferença é que quando fazemos o bem, nos é dito: se esforça bastante, você será feliz, né? E quando fazemos o mal, a gente fala assim: olha, faz isso aqui que vai ser maravilhoso, e depois vem o mal, né? É só um time. Mas por que então que nós cedemos tanto ainda? Talvez porque nós ainda não sabemos realmente qual é o tesouro que nos espera. Se nós soubéssemos realmente qual o tesouro que nos espera, se nós tivéssemos experimentado um pouquinho desse tesouro, nós nos jogaríamos, nos venderíamos tudo, nós faríamos tudo o que fosse necessário para alcançar essa felicidade. Porque só aquele que experimenta essa felicidade que Jesus nos proporciona sabe quanta alegria está no coração daquele que trabalha no bem e que seja por 5 minutos sente a felicidade do obreiro. A nossa vontade é que pudesse estender esses 5 minutos para a vida toda, né? Mas a nossa imperfeição não permite ainda, mas a gente já vê o tesouro. E que nós possamos nos concentrar nesse tesouro, neste bem maior que está em todos nós, e buscar realmente este momento. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado que as maiores montanhas, jazem depositadas nos corações dos homens as impurezas de todos os vícios que derivam das impurezas. Parti então, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lendas, do mesmo modo que vós, que só tem muito imperfeitamente, conheceis os tempos que antecedem a civilização pagã. Então as impurezas, né? Se eu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dizereis aquela montanha: saia daqui e vá para lá, e ela iria. Mas as maiores montanhas jazem nos corações humanos. São as nossas imperfeições. A nossa vinha maior é a nossa vinha do coração. Que possamos trabalhar nessa vinha para que remover o que ele chama de iniquidades, as desigualdades que nós temos em nosso mundo, aonde vemos uma pessoa de um jeito e outra de outra forma. Quando conseguimos ver todos como irmãos e praticar a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão, estaremos neste reino que nos apresenta a parábola. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ditoso ágil que dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e à vossa discórdia, a fim de que daí não vieste dano à obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houver retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então não é, quando se fala no trabalho, na seara, o importante não é o quanto nós trabalhamos, mas é o como nós trabalhamos. Que nós sejamos entre nós o motivo de união, de amorosidade, de construção, e jamais de discussões, de discórdias, de dificuldades. É por isso que Allan Kardec, em Revista Espírita, na Viagem Espírita, quando perguntam a ele se houvesse 2 grupos discutindo, discordando, lá de qual dos grupos ele ficaria, e ele fala: do que fosse mais caridoso. A caridade é a chave para tudo, inclusive para
as nossas relações humanas. E cumprirão então essas palavras, que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. Trabalhemos firmemente nessa última hora em nossos corações, para alcançarmos essa felicidade que está a nos esperar. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa tarde, que possamos todos seguir nossa semana com muita luz. Muito obrigado.